Boa noite! E aí, meu querido, já consegue me ver? Consigo sim. Você tá me ouvindo também? Tá me vendo bem? Tá, tô te ouvindo e vendo bem. Ah, que bom! Saudações do norte. Ah, que alegria! Que felicidade estar conversando com você e principalmente essa oportunidade aqui para a gente bater esse papo. Muita satisfação também, Gabs. E eu fico muito feliz quando, duas pessoas, dois profissionais como nós, com o mesmo propósito, se encontram para falar de coisas que são muito importantes nesse momento, né? A gente vem falando muito sobre espiritualidade, inclusive a gente deve falar sobre o conceito de espiritualidade, porque muitas pessoas ainda têm um público que acredita que espiritualidade está ligada à religiosidade, né? Uhum. Religião. E principalmente quando se fala de espiritualidade no ambiente de trabalho, as pessoas já ficam logo puxando um bico, revirando o olho, achando que a gente vai falar, né, de religião dentro do ambiente de trabalho. E não é bem isso. Eu acho que o que a gente vai desmistificar é um pouco disso hoje, né? E eu fico Com, muito feliz de ter essa oportunidade. com certeza, amigo. Eu quero agradecer de coração o seu tempo, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente, batendo esse papo. A gente está Imagina. programando aí um bom tempo, né? Que bom que a gente conseguiu encontrar um horário, uma agenda, porque é muito válido nessa troca, essa experiência. Então, sou grato mesmo de coração por estar aqui com você. Maravilha. O prazer é todo meu, querido. E aí, estou à disposição. Estou vendo que o povo está entrando, né? Ah, isso aí. O pessoal vai entrando aqui, a gente vai começar a interagir com eles, pode ir mandando comentários aqui, você que está assistindo com a gente. O que você conhece sobre esse tema? O que você quer perguntar sobre esse tema para a gente poder trazer aqui uma conversa, trazer um bate-papo. Muito legal. Ô Ed, uma das primeiras coisas que eu pergunto para os convidados que vêm aqui é para a gente poder conhecer um pouco sobre você, qual é a sua causa, qual visão de mundo você tem. Então, conta um pouquinho para a gente o que você acredita, o que você está aqui para realizar nessa existência. Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu vou confessar uma coisa para vocês, né? Eu sempre achei, até um certo ponto da minha vida, né, que a minha missão de vida, eu sempre me perguntei isso desde cedo. E eu sempre me perguntei se eu teria que sair do meu trabalho ou teria que buscar uma coisa paralela para que eu conseguisse estar conectado com essa minha missão de vida, né? Então, mesmo trabalhando, eu sempre me envolvi em causas de ajuda humanitária, sempre trabalhando com voluntariado. E eu acreditava que era isso, que de alguma maneira era a minha contribuição para o mundo. Mas eu ainda sentia um vazio, entende? Ao longo do tempo também, eu senti um chamado muito grande para o autoconhecimento. E isso me abriu a visão para muitas coisas. E já tem alguns anos, Gabs, que eu cheguei à conclusão de que eu posso cumprir a minha missão de vida no meu ambiente de trabalho também. Eu acho que até principalmente, né? Eu acho que Uhum. quando uma das minhas grandes conclusões e reflexões que cheguei foi muito essa, né? Eu sou profissional de RH, já tem mais de 20 anos, e eu cheguei hoje ao cargo de executivo de recursos humanos de uma multinacional. E quando eu chego à conclusão de que uma empresa, uma fábrica em que eu atuo, é um microcosmo da sociedade, uma parcela da sociedade está ali dentro, e eu, como profissional de RH, eu tenho uma influência muito grande sobre as pessoas ali dentro, eu me perguntei, ué, essa é a minha missão. Eu tenho uma grande responsabilidade, eu já trabalhei em empresas que tinham até 3.000 funcionários, então olha a abrangência que é. Eu, como um profissional, um executivo de recursos humanos, criando políticas e práticas de recursos humanos que estavam influenciando, no mínimo, a vida de 300 funcionários e, consequentemente, as famílias deles também. Então eu disse, caramba, quer missão maior que essa? Por que eu estou perguntando qual é a minha missão de vida? A minha missão de vida pode estar aqui. E aí, quando eu conecto isso com espiritualidade, com a minha visão de mundo, conectado com a minha busca do autoconhecimento também, cara, fluiu de uma maneira incrível, tem fluído de uma maneira incrível, entende?
E eu fico muito feliz com isso, com essa conclusão. Eu não preciso sair do meu trabalho para me envolver em outras causas. Eu posso sim ser um agente de mudança, um agente transformacional, e estar conectado com a minha missão no meu trabalho. Entende? Então é um Uhum. pouco disso. Olha, tem uma amiga dizendo que é a Elisa Garrido, perfeito, isso mesmo, somos um, penso da mesma forma. E é isso, não tem como Ah, desvincular, né? Eu tive chefes ainda das antigas, Gabs, que me falavam o seguinte, olha, da porta para dentro, aqui a gente é empresa. Você tem que deixar lá as tuas crenças, o que você pensa lá fora. E né? Isso, ao longo da minha existência, da minha vida, trabalhando em recursos humanos, isso nunca foi possível. Se é uma coisa que eu posso dizer com toda clareza, é que isso não existe. Nós somos um, né? Nós somos não um. faz sentido nenhum, né? Não, nós somos corpo, mente, alma, coração, tudo junto. E as empresas que ainda não chegaram a essa conclusão não são empresas espiritualizadas e eu costumo dizer que tendem ao fracasso, principalmente nessa era em que a gente está vivendo, onde as pessoas estão com um despertar muito grande na busca, né, por significado. A gente tem falado muito nos conflitos das gerações e essa geração nova, quando ela vai buscar um trabalho, né, a gente fica muito se perguntando como é que a gente vai fazer um trabalho de retenção dos nossos melhores talentos e principalmente dessa nova geração. Os espiritualistas falam que essa nova geração é uma geração de espíritos muito mais evoluídos. São Uhum. espíritos que vieram para fazer a transformação da humanidade. E a gente está nessa fase. E são espíritos, e são pessoas, é uma geração que tá muito preocupada com o propósito de vida. Uhum. Então, quando elas entram numa empresa e elas percebem que essa empresa não tem conexão nenhuma com o propósito de vida delas, essas pessoas não tendem a ficar, não. De jeito Uhum. nenhum. Elas saem e vão em busca do propósito de vida delas lá. Ela tem que ter essa conexão, se não tiver, não rola. Então, são pessoas que questionam muita gente no processo de seleção, Gabs. Eles não perguntam mais, é claro que salário, benefícios é importante para eles, né? Uhum. Quando a gente olha a pirâmide de necessidade de Maslow, as necessidades básicas, aquelas que estão lá na base da pirâmide, precisam ser atendidas. Mas é incrível como o topo da pirâmide tem vindo à tona, que é essa conexão, entende? E aí no processo seletivo eles perguntam, vem cá, a empresa tem algum trabalho de repercussão aqui na comunidade? Vocês têm algum trabalho de voluntariado? Como é que está a conexão da empresa, o trabalho de vocês com relação à preservação do meio ambiente? Eles perguntam isso. Uhum. Uau! Então isso, de alguma maneira, é espiritualidade. Sim. São pessoas que estão conectadas com o todo, conectadas com a natureza, com o Criador, consigo mesmas, com a sua própria missão. Entende? Uhum. Que lindo, adorei, adorei um pouquinho aí do que você acredita e principalmente de como é, né, tá nesse mundo, nessa nova era e principalmente acreditando na espiritualidade para promover mudanças, né, e tudo mais. Ô Ed, a Cat me deu uma sugestão aqui para te pedir para abaixar um pouquinho a tela para a gente ver o seu rosto um pouquinho melhor. Você Ah, tá. É consegue? porque eu não tô me vendo, né? Eu não sei o que é que aconteceu aqui, mas deixa eu ir ajustando aqui, aí você vai me dizendo se tá melhor. Tá melhor? Não, agora sumiu. Você sumiu. Ah, então é o contrário. Melhorou? Não, você sumiu ainda não voltou a imagem. Caramba, eu não sei o que está acontecendo, Aí, Gabs, de verdade. agora foi para a câmera traseira. Aí voltou para você. Aí, só baixar um pouquinho a tela do celular, Baixar assim? mais do outro lado. Aí, é que o seu rosto está um pouco cortado aqui. Nossa, é porque de verdade eu não estou conseguindo me ver. Ah, não está aparecendo você? Não, não está aparecendo para mim. Eu não Ó, sei que raio. aí melhorou, dessa posição melhorou. Então tá, eu vou colocar um apoio aqui.
Ah, a gente consegue te ver melhor. A Cat falou assim, não tô vendo o Ed, tá cortado. Tá me vendo então agora. Aí, agora sim, agora tá perfeito. Que Ótimo, lindo, que maravilha. lindo. Ô, amigo, em cima disso que você falou, eu acredito muito que essa nova geração, né, essas pessoas que estão vindo pensando em propósito, pensando principalmente nas futuras gerações, né? E aí, quantos movimentos falando, né? De como nós podemos estar a serviço de algo maior, construindo algo para o futuro, construindo para as futuras gerações, né? Então, as empresas que não estão pensando nisso, realmente não vão ter essa oportunidade, né? De participar com essas pessoas que estão vindo nessa era para proporcionar cura, principalmente para a sociedade, proporcionar evolução, crescimento, trocas nos relacionamentos. Então, eu acredito que as empresas que ainda não estão abertas a isso, estão talvez um pouco resistentes, né, a ver, e aí o cego não é aquele que não consegue ver, mas o que evita, né, o que rejeita a realidade. Eu gosto dessa metáfora. E as empresas que realmente estão tampando os olhos para isso são empresas que dificilmente vão atrair pessoas, vão proporcionar algo maior, né? Então, Não, como que as empresas precisam estar mais atentas e principalmente aprender com as empresas que já estão fazendo isso? Antigamente, Ed, eu achava assim, nossa, mas é difícil ver empresas um pouco mais espertas, um pouco mais pensando nas pessoas, na sociedade. Hoje em dia você consegue encontrar exemplos magníficos de empresas pensando na sociedade, pensando no futuro, como atrair sim. pessoas que também acreditam numa causa. Então a gente fala muito de causa, mas dificilmente nós aderimos a uma ou principalmente começamos uma, né, Ed? É isso aí. Como que você vê a falta da causa em algumas empresas? Como que você vê isso? Não, além de responder isso, acho que a Cat fez uma pergunta que depois puxa um gancho para a tua. Ela está Vai me lá. perguntando como é que eu levo essa questão da espiritualidade para dentro da empresa onde eu trabalho. E é engraçado, gente, que assim é muito sutil, porque o que eu entendo de espiritualidade, no final das contas, é conexão, é propósito. Acho que o primeiro passo, quanto eu, como profissional de RH, dentro das políticas e práticas de recursos humanos que eu crio, principalmente de desenvolvimento humano, eu crio a oportunidade das pessoas de se autoconhecerem, isso é espiritualidade. Eu estou levando uma prática de espiritualidade para dentro da empresa. A gente ainda usa ferramentas de cunho psicológico para isso. A gente tem eu, na minha empresa, uso muito DISC, algumas empresas usam muito o MBTI, mas a gente já está começando a introduzir aos poucos, por exemplo, uma ferramenta um pouco mais elaborada e ligada com questões espirituais, que é o Eneagrama. Então, por exemplo, hoje, qual é o primeiro passo que eu tomo para levar o tema espiritualidade onde eu trabalho? É proporcionar às pessoas o autoconhecimento. A partir do momento em que elas se autoconhecem, elas começam a entender qual é o propósito de vida delas. E começam a entender melhor também os outros. Isso melhora as relações. A partir do momento em que eu também melhoro as relações, eu também proporciono para as pessoas um ambiente melhor de diversidade, onde o diverso é valorizado e respeitado. Então, isso é espiritualidade também, né? Então, quando eu vejo uma empresa que olha para isso, né, que proporciona esse tipo de frente, quando eu vejo uma empresa em que a diversidade realmente existe, é respeitada, é aceita, é valorizada até, essa empresa já entrou no clima de uma empresa espiritualizada, entende? Então é dessa maneira. As empresas hoje que não olham para isso, é como a gente falou no início, tem uma tendência muito grande ao longo do tempo de cair no fracasso, de ficarem com pessoas ali meio que atrasadas, né? Eu vejo muito ainda empresas assim. Empresas, inclusive, com RH que ainda parece aquele departamento pessoal das antigas, que ainda usa um carimbo, né? Que só chega lá, só serve para assinar carteira na entrada e assinar carteira na saída, né? Em que as pessoas entram igual ou pior do que saíram. Eu entendo que as empresas espiritualizadas são essas, em que um colaborador entra
e ele sai muito melhor de lá, não só profissionalmente falando, mas como pessoa, ele sai de lá melhor. Entende? Eu acredito que esse é um grande princípio que todas as empresas deveriam acreditar, né, Ed? Se a pessoa chega até você para dedicar uma grande parte da vida dela, colocar os talentos dela à disposição, digamos que ter esse vínculo com o propósito de uma empresa, tem que ter esse contrato, né? Eu gosto de uma definição lá do Edgar Schein, né? Do contrato psicológico, que as duas partes têm que ganhar, né? Então, como que Sim. o colaborador ganha um crescimento, um aprendizado, uma evolução para a vida dele ali, não somente servindo a empresa, mas os dois lados estão caminhando juntos. Eles estão, digamos que uma oportunidade de crescimento mútuo, né? E se não existir isso, dificilmente essas pessoas vão querer estar numa empresa que ela não vai ver possibilidade de crescer, de contribuir, de participar, de ter pertencimento, né? Virtudes tão importantes aí que fortalecem a espiritualidade, assim como você falou. E pequenas mudanças, né? De como você falou também, pequenos passos que vão proporcionar essa espiritualidade na melhora dos relacionamentos, nessa troca diária. Então, eu acredito que realmente é uma oportunidade incrível de pessoas evoluírem juntas. Eu gosto de dizer que uma empresa, além de empresa, é um grupo evolutivo. Então, as pessoas estão ali, as consciências que estão ali se reuniram e nessa troca diária, nesses relacionamentos, nesses aprendizados em conjunto, eles estão crescendo, evoluindo. Como almas, como espíritos, como consciências. Então, como que uma empresa tem que ter essa visão para proporcionar ter, digamos, cada vez mais contribuição para o mundo, né? Não apenas para ela, não apenas uma visão egóica que uma empresa nasceu da ideia de um fundador para pagar a conta dele e aí começou a crescer. Se esse foi o objetivo inicial da empresa, dificilmente essa empresa vai ter continuidade de contribuição, principalmente, né? Vai estar pensando apenas em si. Aí quantas empresas a gente vê como empresas até um lado tão egóico, né, de pensar só nelas, não pensa muito na sociedade, na comunidade aonde ela está inserida, na possibilidade de trazer para perto pessoas que querem participar desse propósito, dessa causa. Então, quanto mais empresas estiverem despertas para isso, talvez a humanidade caminhe de uma outra forma, né, Ed? Não, sem dúvida. Né? E aí você me faz lembrar, eu tive a chance de trabalhar e a honra de trabalhar em algumas várias empresas do Distrito Industrial aqui de Manaus, em algumas multinacionais. E as pessoas, de fato, Gabs, se reúnem por uma egrégora. Acho que cada empresa que eu trabalhei tinha uma problemática ou tinha uma necessidade diferente. As pessoas se reúnem ali, é incrível, né? Por um conjunto de necessidades muito específicas. Né? E aí é por isso que eu digo que sempre que eu falo para as pessoas, quando me perguntam, fazer recursos humanos não tem receita de bolo. Porque cada empresa em que você trabalha, não é só porque a cultura é diferente, a nacionalidade dessas empresas são diferentes, mas é porque a egrégora que se forma ali, né, as pessoas se juntando, né, por afinidades, por necessidades, por karmas até. Foram direcionadas, né, Ed? Eu acredito muito nisso, que o plano espiritual direciona as pessoas para chegarem no grupo que elas precisam para evoluir. E aí, como que você vê isso como uma oportunidade de crescimento do seu espírito, da sua alma, não apenas aqui nessa existência por sobrevivência, por financeiro, mas realmente o crescimento, né? Não, sem dúvida. E aí, cara, é um trabalho lindo. E aí tem que ter muita sensibilidade, né? A gente tem que ter muito apoio também para fazer isso. Eu trabalhei numa empresa, e é engraçado que assim, as pessoas me perguntam, e foi a melhor empresa em que... Não é a melhor empresa em termos de recursos que eu trabalhei, sabe, Gabs? Não foi. Mas foi a empresa que me proporcionou a maior oportunidade de ajudar. Né? Eu tive uma experiência riquíssima. Tá? Eu estava lendo hoje um livro que falava muito sobre a questão do sofrimento. A gente foge do sofrimento. E é engraçado que o sofrimento, né, quando a gente estuda profundamente ele é a grande ferramenta de evolução
e aprendizagem. Era uma empresa muito sofrida, muito mesmo, com poucos recursos financeiros, né? Então, era uma liderança que estava muito ali, e a gente não tem dinheiro para nada aqui, então é por isso que a gente não faz isso e aquilo. Quem disse que a gente precisa de dinheiro para mobilizar e fazer com que as pessoas acordem felizes para vir trabalhar? Isso não existe, né? Uhum. E aí eu lembro muito de usar muitas ferramentas de diagnóstico, o que a gente poderia fazer. Tem uma maneira de fazer pesquisa de engajamento, ou pesquisa também de clima organizacional, que eu gosto muito, Gabs, que ele olha dois aspectos: o nível de comprometimento emocional do colaborador com relação à empresa e o nível de comprometimento emocional dele para com a empresa. E aí eu te pergunto, no desafio, as empresas que têm melhores resultados são aquelas em que o nível de comprometimento racional é maior que o nível de comprometimento emocional? A minha experiência diz, ao longo das empresas por onde eu trabalhei, que aquelas em que o nível de comprometimento emocional do colaborador é maior, em detrimento do nível de comprometimento racional, elas têm muito, muito mais sucesso e a rentabilidade é muito maior. Entende? E o que é o nível de comprometimento racional? As perguntas das pesquisas que estão relacionadas a isso diz respeito ao seguinte: é o quanto que eu estou feliz com o meu salário, com o meu pacote de benefícios, o quanto que a empresa me dá oportunidade de crescer na carreira. Então, isso mede o quão satisfeitas as pessoas estão, mas mede o nível de comprometimento racional dela. Por outro lado, as perguntas que estão relacionadas ao nível de comprometimento emocional, elas estão mais voltadas para a emoção mesmo. O quanto que eu indicaria essa empresa para um amigo trabalhar? O quanto que eu estou comprometido em permanecer nessa empresa? O quanto que eu estou comprometido a dar além, um pouco mais de energia por essa empresa? Então, nessa empresa que eu falei para você, quando eu apliquei a pesquisa no início, o nível de comprometimento emocional estava muito baixo. Por quê? Quando a gente foi fazer um diagnóstico mais profundo, a liderança dessa empresa era uma liderança extremamente opressora. Era a lei do chicote, olho por olho, dente por dente. Entende? Então, não dá para... Uma empresa espiritualizada não é assim. Não é. Então, foi um trabalho assim de longa data, sabe? Eu lembro de quando eu falei para você que eu não tinha recurso financeiro nessa empresa para trabalhar, vamos usar a prata da casa. Então, eu era um gestor de RH dessa empresa, eu virei instrutor, facilitador de treinamentos, de vivências. Eu, junto com a minha equipe, tinha uma psicóloga maravilhosa na minha equipe que me ajudou pra caramba nisso. E a partir de então, ao longo dos 2 anos, a gente foi construindo. E depois de 2 anos eu apliquei a pesquisa, o nível de comprometimento emocional disparou de uma maneira. Turnover diminui, turnover é a rotatividade da empresa. Então, aquelas pessoas que pedem para sair diminuiu significativamente, porque as pessoas começaram a se identificar com a organização. Elas criaram um propósito. Elas viram um propósito no trabalho delas. Esse foi o nosso trabalho, entendeu? A gente trabalhou a liderança. Era uma liderança doente, que estava doente, despreparada. A gente preparou essa liderança para lidar com os dilemas das pessoas no dia a dia. Então percebe que eu não estou falando em nenhum momento de religião, eu estou falando de questões humanas. Eu tratar as necessidades humanas das pessoas com respeito, com dignidade, isso é espiritualidade. Isso é trabalhar espiritualidade nas organizações. Entende? Eu deixar de tratar um operador meu como uma máquina, como um apêndice da máquina. Não, ele é um ser humano integral. Ele é corpo, mente, alma, espírito. Então, eu vou tratá-lo como tal. Entende? E é dessa maneira. Ô Ed, você falando isso agora, né, do ser humano, eu faço sempre questão de trazer para as pessoas aqui e já convido as pessoas que estão assistindo a nossa live para indicar essa live, se você está gostando desse assunto, né, clica no aviãozinho aí, manda para as pessoas que precisam ouvir esse assunto.
Ô Ed, eu falo que como que a gente pode incentivar mais e mais pessoas a mudarem esse mindset de recursos humanos, de RH, para relações humanas? Como que a gente fortalece as relações no trabalho, as relações na empresa que você participa, que você atua, que você contribui, para que ele tenha esse olhar mais humanizado? Porque de nada adianta, né, querer colocar iniciativas, criar algumas possibilidades de transformação, se esse, talvez um dos primeiros passos de ter esse olhar de RH, de relações humanas, esse talvez pode proporcionar uma grande abertura, não só para a área de RH, mas para todos começarem a ser agentes de transformação dentro de uma empresa. Então, quando a gente começa a trocar isso, né, de pessoa não é uma máquina, não é um recurso, são pessoas inteiras, integrais, que têm uma vida, que tem uma história, que tem um sonho, que tem seus talentos, e como que essas relações no trabalho proporcionam esse crescimento dela. RH, relações humanas. Já fizemos 2 lives aqui com outras amigas queridas falando somente sobre esse assunto. Como trocar e inverter essa chave para relações humanas. Olha, tem aqui um comentário da Mariluce que para mim é perfeito e ele diz respeito à resposta que eu daria. Um RH não trabalha só, a gente precisa ter o patrocínio da alta liderança, tá? E aí você me diz, Edmar, se a alta liderança no patrocínio, então acabou, vocês vão ficar na zona de conforto. Não. Acho que o nosso trabalho, aí a minha resposta é, primeiro, influenciar para cima. É influenciar, né, a diretoria, influenciar as pessoas que têm o poder de decisão para que o mindset mude deles, para que a gente depois possa descer isso. Não adianta se eu tenho uma diretoria opressora, né, e eu ser um RH espiritualizado. Eu não vou ter o patrocínio dele. E eu vou te dizer uma coisa, Gabs, que eu já decidi trocar de empresa porque eu percebi que essa empresa não ia me dar o espaço para eu estar conectado com a minha missão de vida, que é gerar e que é criar um RH espiritualizado. Que lindo! É ter um RH que realmente faça sentido para mim e para as pessoas. Então, eu mesmo já tomei a decisão de sair de uma empresa, de largar um puta de um cargo, um puta de um salário, um pacote muito bom de benefícios, porque não houve conexão. Não havia conexão. Né? E isso tem acontecido com muitos outros profissionais. Quando eu te falo que essa nova geração hoje, elas não têm, primeiro, elas não têm apego. Tá? Eles saem mesmo e não estão nem aí. Se eles percebem que os valores da organização, né, os princípios da organização não fazem conexão com os deles, eles não se permitem. Então já existe um movimento natural, tá? Já existe. Então é por isso que as empresas que hoje não têm esse olhar de olhar as pessoas como um ser humano integral, que ainda olha um operador de produção como um apêndice da máquina, tende a fracassar, cara. Eles vão ficar com pessoas naquela mesma egrégora, uma egrégora atrasada, entendeu? Que não vai fluir, que não vai trazer bons resultados para eles. Entende? Então, hoje já existe um movimento natural. Eu, particularmente, como profissional de RH, já não preciso fazer muita coisa. Eu já estou sendo demandado. Nas últimas empresas por onde eu trabalhei, eu não precisei mais fazer nada. A própria diretoria, a própria organização como um todo já sentiu essa necessidade. E aí a demanda tem chegado. E é muito bacana isso. E como que o caminho vai ser muito mais leve, né, Ed? Com pessoas, com uma diretoria, com principalmente uma alta liderança que já quer que as pessoas cheguem, né, para si, para trabalhar lá como você, como outras pessoas, para promover a mudança, né? Já estou contratando agentes de mudança e de transformação para que essa empresa possa caminhar, possa evoluir. Então, com certeza, né, a gente atrai o que a gente está vibrando, né? Se você chegou até uma empresa, você está na empresa certa e principalmente na egrégora certa. As empresas ali, elas precisam ter essa visão de que as pessoas que estão ali são as perfeitas para aquilo. E elas estão numa mesma frequência para poder evoluir. Exatamente. E aí, de novo, a história da egrégora, né? E eu acredito muito nisso. Hoje, inclusive, eu estava fazendo reflexão com algumas pessoas, né, da mesma equipe que eu trabalho. A gente está passando por uma mudança bem significativa dentro do RH. É um jeito diferente de trabalhar.
E tem sido doloroso essa transição, né? Porque está exigindo bastante mudanças nossas. E aí um fica se perguntando para o outro, mandando Skype, e aí, como é que você está hoje? Né? Tá bem? Uns preocupados com os outros, Gabs. Isso não existia no passado. Então, cara, receber uma mensagem de um colega de trabalho que às vezes está em outro estado, perguntando como é que eu tô, porque ele está sentindo empatia pelo momento em que nós juntos estamos passando. Então, quando um dá esse suporte emocional para o outro, a gente tem essa sensibilidade. Cara, eu já criei um ambiente de confiança a tanto disso acontecer. Isso é muito legal. Isso tem a ver também, de novo, com um ambiente de trabalho que, apesar de estar passando por momentos difíceis, mas é um ambiente que já está espiritualizado, as pessoas já se ajudam mutuamente, elas estão preocupadas umas com as outras. E aí a resposta que eu dei é: eu estou no momento de fazer uma análise do que essa mudança está me trazendo de aprendizagem. Lembra da história do sofrimento? Né? E todo sofrimento traz um aprendizado. A gente não sofre à toa. A gente não passa por situações complicadas à toa. Então, essa é a mensagem que muitas das vezes eu tenho levado para as pessoas. Né? Quando você fala de um RH espiritualizado, ele faz as pessoas terem esse tipo de reflexão. Ah, eu estou passando por dificuldade com o meu funcionário, ele é muito difícil. Isso você vai querer demitir? É assim tão fácil para você? É a primeira resposta, né? Que raio de gestor você em que um cara que não é parecido com você, você acha que não serve para trabalhar com você? Você está trabalhando numa empresa onde a diversidade, ela não é só respeitada, mas como ela benquista. E você vai ter que aprender a lidar com ela. Então, vamos pegar essa situação que você está vivendo com esse funcionário e transformar numa oportunidade de aprendizagem, porque eu te digo uma coisa, não vai ser o primeiro e nem o último que vai aparecer assim na tua vida. Né? O padrão vai se repetir, né? Até que ele aprenda. É um aprendizado pessoal sempre, né? E aí, de novo, essa mentalidade é uma mentalidade espiritualista, entende? Sim. Da mesma maneira como chega a gente reclamando, eu não aguento mais trabalhar com meu chefe é isso, meu chefe é aquilo, isso é. Eu vou pedir demissão. Eu disse, como assim você desiste tão fácil das coisas que o universo te proporciona? Se o universo te colocou aqui, não foi à toa. Você vai para outra empresa e isso se repete lá, né? Igual. E aí vai encontrar um igual. Por que não, né, se abrir para um aprendizado e entender como ele funciona e você chega no acordo e aprender a trabalhar com ele e se livrar desse carro? Exatamente, exatamente. Ô Ed, em cima disso ainda que você tá falando, né? Eu gosto sempre de fazer uma proposta para algumas pessoas quando eu vou fazer uma facilitação de uma empresa, que é olhar as camadas, né, de uma empresa. Então, tem lá o produto, o serviço, o cliente, vai descendo, tem a cultura, vai descendo, tem o local físico, a história, a causa. E embaixo de tudo tá as pessoas, as relações, né? Sim. Essa inter-relação dessas pessoas. E aí tá o aprendizado. Como você falou, de nada vai adiantar você trocar de pessoa ali, demitir alguém, demitir o seu chefe, porque talvez o seu aprendizado como pessoa de alma, seja kármica ou não, mas esse aprendizado tá nesse momento que você não sabe se relacionar com essa pessoa. Então, as relações por baixo de tudo. A empresa é apenas um local que te reuniu, que te trouxe essas pessoas, né? Mas por baixo de tudo tá as relações, qual é a qualidade dos seus relacionamentos? Seja na família, seja no trabalho. E aí, como é, né, ver uma pessoa diferente de você e como você vai evoluir nesse relacionamento que talvez você tá projetando alguma coisa, você não tá conseguindo ver além do que realmente é. Então, as empresas, eu gosto de trazer que é uma grande oportunidade de crescimento dessa maneira. Através das relações. É uma oportunidade. Você está ali para aprender. Você foi atraído até ali. Você foi direcionado até ali. Nada é por acaso. Então, antes da proposta da empresa em si, os relacionamentos, as pessoas, o colega, como você falou, uma pessoa do outro estado, o colega de trabalho está perguntando como você está, como que é esse relacionamento. É ultra mega saudável, com empatia, com confiança, né, com abertura. Isso é rico, é isso que fortalece a gente a aprender a evoluir. Não, sem dúvida. E é esse o grande ponto.
né? E aí, Gabs, tem uma coisa muito legal que eu também tenho falado. Eu falo muito dos meus alunos nos cursos de pós-graduação, tenho falado na empresa também. Eles me perguntam muito, né? No curso de pós-graduação, principalmente quem ainda não teve a chance de trabalhar, né? E querem ser profissionais de RH e tudo, eles me perguntam, professor, onde eu devo investir no meu aprendizado e na minha preparação para o mercado do trabalho, né? E eu costumo dizer, você deve investir primeiro no teu autoconhecimento. Entende? É assim, porque muitos saem loucos fazendo curso, estão terminando a pós-graduação já pensando em fazer um mestrado, isso e aquilo. Eu disse, isso é importante, mas hoje, né, eu, como profissional de RH, já trabalhando há mais de 20 anos na área, digo com toda certeza. Eu já fiz vários processos seletivos, inclusive para cargos de níveis muito estratégicos, e no final das contas, no final da conta, é aprovado o cara que consegue se relacionar. É o cara que consegue mobilizar as pessoas, entende? Não é só Mobilizar mais. competência técnica, né? Não. Às vezes a gente abre mão da competência técnica, porque essa a gente resolve aí com 5, 6 meses de treinamentos, de coaching, de mentoring, mas a essência da pessoa, aquilo que ela vem trabalhando ao longo do tempo, através da busca do autoconhecimento, isso é muito mais complexo de desenvolver num período curto de tempo. Então, eu já vi em processos seletivos pessoas que não tinham nem uma formação tão boa em detrimento de outros candidatos, mas elas estavam muito mais preparadas, espiritualmente falando, para exercer a função do que necessariamente um cara que veio de Harvard e que estava ali com o nariz empinado, esfregando na cara da gente o certificado dele de formação, entende? Então, o conselho que eu dou, uma vez, uma grande profissional veio até a mim e ela era uma engenheira, ainda não tinha sido líder. Ela me perguntou, Ed, eu quero ser líder. E aí, quais são os cursos que você indica para eu fazer? Né? Ainda a ver com aquela história. Eu vou fazer um curso de chefia e liderança. Eu disse primeiro que acaba com essa história de curso de chefia e liderança, que isso é do arco da velha. Tá? Mas se eu tiver que dar uma dica para você, invista no autoconhecimento. Vá se conhecer melhor. A partir do momento que você se conhece, você também passa a conhecer e fazer leitura melhor dos outros. E você se conhecendo melhor e conhecendo os outros, você vai ser uma excelente líder. Porque, tecnicamente falando, você já é boa. Agora, você precisa se conhecer, conhecer os teus limites, as tuas potencialidades e se abrir para conhecer os outros. A partir daí, você vai ser uma excelente líder. E aí é que eu digo, era uma líder espiritualizada. Sim. Porque, de novo, Gabs, eu falo, quando você se abre para se autoconhecer, a tua conexão com o Criador, a tua conexão com as tuas crenças aumenta de uma maneira significativa. Né? A espiritualização dessa pessoa é consequência do autoconhecimento dela. E fica muito perceptível para ver essas pessoas, né, Ed? No comportamento, na atitude, na conversa, no relacionamento. Fica muito fácil ver as pessoas que estão abertas, que se conhecem, que tem já tem um caminhar nesse mundo e vai possibilitar muito mais a entrada dela em um ambiente que precise dessa transformação que ela já conhece, né? Seja nela ou em outros lugares, mas que ela já conhece o que é transformação, o que é mudança. Ó, a Mariluz fez um comentário aqui que eu acho que está exatamente relacionado a isso. Ela falou assim, a mudança de mente, o gestor tem que ter essa sensibilidade e o poder de influência. Isso é um chamado revolucionário dentro das organizações. A mudança de mentalidade, né? Mudança de realmente visão do que realmente as coisas podem acontecer, né? Ó, a Elisa acabou de escrever aqui também, ó. Gratidão pela live, muitas afinidades de ideias. Ed é um orgulho como colega de profissão. Sentido muito por precisar sair depois de assistir o final gravado. Ah, que bacana. Ó, vai ver sim. Carinha entrou. Mas, Gabs, é isso, olha, é um tema muito profundo, mas ao mesmo que de profundo, algumas pessoas podem achar complexo, mas não tem complexidade. Quando a gente fala de espiritualidade nas organizações, é simplesmente você viver a sua essência
dentro do seu ambiente de trabalho, entendeu? É E você aí, ser o que é, estar conectado com a tua missão no teu trabalho e ajudar as outras pessoas a buscarem, a entenderem isso também, né? ô Ed, eu gosto muito de um tema que a gente já fez uma live aqui também, que é de segurança psicológica, né? Esse Sim, ambiente que eu estou, ele permite ser quem eu sou, né? e, Qual é a nível de possibilidade de eu ser eu mesmo nesse local de trabalho? Eu não preciso fingir ser sim, outra pessoa, não preciso coloca. agradar ninguém, não estou aqui por carência, por sobrevivência, mas sim estou sendo eu, né? E aí a espiritualidade vai guiar qualquer tipo de Sim, trabalho. sim. Então, quando começa a ter essa autoconsciência, né, a empresa e a pessoa vai evoluir de uma maneira muito transformadora, muito diferente do que a gente está acostumado a ver em outros lugares, né? Nossa, eu lembrei de uma situação que chega a me arrepio. A gente estava muito preocupado, né? Eu não recordo o nome, mas tem um mês. Mas tem um mês que a gente dedica para falar sobre as questões de doenças de cunho mental, né? Onde a Uhum. gente está muito preocupado com o suicídio, as pessoas deprimidas. É um desses meses que tem um nome, eu não me recordo bem. Uhum. E aí, na empresa onde eu trabalho, a gente costuma parar a fábrica toda uma vez por mês para bater, uma vez por semana, para falar sobre saúde, segurança e meio ambiente. Mas na última semana do mês é destinado para o RH conversar com as pessoas. Eu amo fazer isso. Infelizmente a gente não está podendo fazer agora porque não dá para aglomerar as pessoas, mas a gente reúne todo mundo num grande salão e conversa com eles. E era justamente no início dessa campanha de conscientização das pessoas com relação a doenças, né, de cunho emocional, de doenças mentais e tudo, e falando muito sobre depressão e a prevenção ao suicídio. E aí eu muito preocupado, disse, caramba, como é que eu vou falar isso para as pessoas, né? Aí eu fui ao banheiro, fiz uma prece e voltei, olha, Senhor, Criador de tudo que é, eu quero inspiração. E a intuição que veio para mim se fala da tua história, fala da tua caminhada contra a depressão. Por que não abrir isso? Você não está num ambiente seguro? Você não confia nessas pessoas? Você mesmo não está aqui à toa. Você está aqui para cumprir a tua missão. Então, se você passou por isso, por que tu não contas a tua história para essas pessoas? Sobre o teu sofrimento e como você superou. Cara, foi um dos momentos mais incríveis de conexão com as pessoas que estavam me ouvindo e conexão com a minha missão e com o divino. Que E, de novo, lindo. eu estava no meu ambiente de trabalho, entende? Então, Uhum. as pessoas me perguntam, é possível fazer espiritualidade no ambiente de trabalho? Eu desculpe o palavrão, eu disse, porra, que maior oportunidade que essa, entende? E eu te digo, terminei de contar minha história, de falar sobre como superei, né? As pessoas estavam ali, cara, nem piscavam. E depois me falaram, Edmar, quanto que a tua história me mobilizou. E hoje eu quero te dizer que depois da tua palestra, eu procurei ajuda. Eu acabei com preconceito, né? E eu entendi que eu tenho depressão e eu fui pedir ajuda depois da tua palestra. Olha que maravilhoso, gente. Entendeu? Nossa. Eu posso ter salvado uma vida aí, entende? Sim, E olha as sim. oportunidades que vem, que a gente muitas das vezes perde por preconceitos, né? Por medo de se expor e outras coisinhas mais, né? De pensamentos que são pequenos. Ô Ed, isso, que linda essa história, que eu acredito muito nisso. E aí é um outro tema para a gente entrar agora, que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, a sua visão sobre isso. Isso que você falou, você estava exercendo a sua verdade, você estava sendo sincero, contando a sua história, transmitindo, né, uma mensagem do que você aprendeu. Você exercendo a sua espiritualidade, né, no ambiente de trabalho e inspirando as outras pessoas a talvez se abrirem para isso também, né, conhecerem Sim, isso. Ô Ed, essa é a mesma visão que eu tenho de levar essa visão terapêutica para dentro das empresas. De como a gente pode ser um facilitador para que as pessoas se abram, né? Remover os bloqueios. O que está travando aqui numa roda de conversa, num grupo,
de pessoas numa equipe, por que essas pessoas não estão conseguindo ser elas mesmas? O que está faltando? O que está impedindo? Conversar com um por um, permitir essa abertura, né? Um momento de ouvir, uma escuta ativa. Eu gosto exatamente de levar isso para as empresas, que eu me vejo como um facilitador para possibilitar as pessoas a serem elas mesmas e dizerem o que elas estão sentindo, pensando, fazendo, o que elas querem realmente. Então, eu gostaria de te perguntar essa visão terapêutica, que você trabalha há muito tempo com terapias, e como você vê a grande, digamos assim, importância da visão terapêutica no ambiente de trabalho. Primeiro que é assim, muitas das vezes o santo de casa não consegue fazer o milagre, Gabs. Não mesmo. Acredito. Porque, tem temas que eu não posso falar porque eu não sou exemplo ainda. Eu também sou um profissional que estou em fase de evolução. Então não adianta eu, RH, assumir a responsabilidade de puxar algumas frentes de discussão se eu, particularmente, ainda tenho os meus preconceitos e ainda não consegui chegar no nível de evolução que eu possa ser visto como exemplo para as pessoas e o que eu falar ecoar na mente e no coração deles. Aí eu preciso de ajuda. É igual quando eu me sinto doente e vou procurar a ajuda de um terapeuta fora. Entende? E aí, nessa hora, eu, quanto RH, eu preciso ter a humildade suficiente para pedir ajuda. Pedir ajuda para a minha empresa, entendeu? E receber a ajuda dos terapeutas. E eu acredito muito nisso e isso acontece. E aí vem terapias de todas as formas. Vem terapias através do coaching, vem terapias através do mentoring, vem terapias através de vivências, né? De bate-papos, de rodas de conversa, de coaching em grupo. Né? Lembra daquela empresa que eu falei para você que eu tinha poucos recursos financeiros para trabalhar, mas eu tinha uma psicóloga que era incrível na minha equipe? A egrégora formada ali, Gabs, era de pessoas muito doentes, psicologicamente falando. Eram pessoas muito deprimidas. Corriqueiramente, nós recebíamos no RH supervisores assim desesperados pedindo ajuda, porque um funcionário XYZ não parava de chorar no posto de trabalho. E, cara, como fazer, né? E aí a psicóloga da minha equipe teve uma ideia que foi bem inovadora. Ed, eu não consigo atender todo mundo de forma individual. Mesmo porque eu sou contratada para ser selecionadora. Ou eu faço seleção ou eu faço a função de psicóloga aqui. Então eu tenho uma ideia. Eu disse, qual é? Vamos fazer terapia em grupo. Eu disse, cacete, mas como que a gente vai fazer terapia em grupo num ambiente de trabalho? Essas pessoas vão entrar numa sala e vão sair fofocando para todo mundo o que o outro falou ali dentro. Como é que vai ser isso? Não, vamos tentar. Então, ela fez um lindo trabalho. O nome do programa era Pensando em Si. A gente não chamou de terapia em grupo, a gente chamou de oficina. Né? E nessa oficina, o que ela fazia? As pessoas se inscreviam e aí ela entrevistava as pessoas para entender a problemática delas e ela juntava essas pessoas nas oficinas por afinidade pelas problemáticas. Então, eu sou uma mãe que tem filho drogado em casa. Então, ela juntava todas as mães que tinham a mesma problemática e aí levava para essas oficinas, onde tinha uma duração de até 10 encontros. E, cara, era fantástico. Porque, de novo, como eu acredito na egrégora? A egrégora era formada de tal maneira, com aquelas mães, por exemplo, essa era uma das oficinas, em que criava ali um clã, uma irmandade. Sim. Fechada. Nada vazava. E a cura delas vinha a partir do momento em que elas entendiam que o problema que elas estavam enfrentando não era só delas. Que outras pessoas ali tinham a mesma problemática. E uma começava a explicar para a outra como é que elas estavam resolvendo isso no dia a dia. Entendeu? E a psicóloga intermediando. Era lindo, cara. E várias oficinas aconteceram. E eu não gastei um tostão. Sabe quanto que eu gastei? Eu gastei para comprar um tapete, para comprar almofadas, para deixar um ambiente mais aconchegante e acolhedor para que as oficinas acontecessem. Nossa, todas as empresas deveriam fazer isso, né, Ed? Então, com certeza.
E foi um trabalho lindo, 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 muito bonito, muito mesmo. Que lindo, E que aí, lindo. Adorei. gradativamente, a gente foi diminuindo isso, sabe? De verdade. Aí as pessoas foram encontrando cura nisso, e em alguns momentos a gente identificava que já era crônica a doença da pessoa, encaminhava para um psiquiatra, às vezes para um psicoterapeuta, para ter um atendimento mais direcionado, mais aprofundado. E aí eu te pergunto, isso é ou não é espiritualidade dentro da organização? Nossa, exemplo incrível de inspiração, Não né? é? De como é possível exercer essa espiritualidade através de coisas simples, de conversa, de abertura, de Sim. ouvir, né? De escuta. E aí, como você falou, às vezes a gente está numa empresa, né? E nem conhece que existem outras pessoas com os mesmos desafios. Se você está Uhum. na egrégora que vai proporcionar o seu crescimento, a sua evolução, é claro que Uhum. você precisa aprender com as pessoas que estão lá. Você não está numa empresa apenas para seguir um script, um horário para fazer algo. Principalmente se você, igual você falou, a empresa já tem pessoas com certos desafios e aí começa a se ver que é um padrão, né, dentro desse quadro de colaboradores, que existem outras empresas, outras pessoas com os mesmos desafios. Então não é à Exato. toa que elas estão trabalhando na mesma empresa, no mesmo local. Não. É através dessas relações de conhecer profundamente, né, cada pessoa, conhecer a sua história, os seus desafios, e aí nessa ajuda mútua, nessa terapia em grupo, nessas rodas de conversa, essas pessoas vão se unindo para uma ajudarem as outras. Sim. Isso é o momento que essa pessoa está evoluindo, crescendo, mais do que qualquer contribuição que ela fez no físico, né, no esforço, no talento dela, em prol da empresa. É nesse momento que a empresa está fazendo o dever dela, de proporcionar uma evolução para a pessoa. A pessoa não está fazendo nada de, digamos que, mão de obra, né? Ela não está produzindo nada. Ela está sendo ela, contando os desafios dela e principalmente aprendendo o que ela pode fazer. Né? Esse Sim. é um momento de evolução. E aí, Gabs, eu te digo uma coisa. Esse foi um dos programas que me ajudou a aumentar o nível de comprometimento emocional desses colaboradores com relação à empresa. Você não tem ideia do Sim. quão gratos eles Nossa, passaram a ter com a empresa, porque a empresa teve todo esse cuidado além com eles. Porque a gente imagino. confia na alma deles. Entende? Quantas empresas eles passaram antes dela, né, Ed? E as pessoas nem se importavam, não teve nenhum olhar, nenhuma escuta. E aí existe uma empresa com esse olhar humanizado que vai proporcionar algo que mudou a vida dessa pessoa. Então, essa Sim. pessoa, além dela estar podendo ter o vínculo, né, do que ela acredita, o propósito dela com o propósito da empresa, existiu essa troca, que a gente falou lá no começo, né, que a empresa tem esse dever de proporcionar evolução para a pessoa. E nisso vai exercer muito, muito crescimento para os dois lados, né? Evolução, de gratidão, de contribuição, para até falar do propósito da empresa, falar da causa da empresa, mais do que qualquer propaganda, talvez de produto ou serviço, né? Sim. Cara, aí é fantástico. E é por essas e outras que eu amo o que eu faço e eu sinto uma conexão muito grande com o meu propósito de vida lá. Entende? O que eu Que, faço. Isso é muito, muito bacana. Muito que mesmo. lindo. Ó, a Fabi escreveu um comentário aqui, ó. Primeira vez que vejo uma live, conteúdo por indicação de uma cliente, que devido à forma com qual eu trabalho, ter tudo a ver com esse propósito. Sou contadora, então lido com todos os tipos de empresa. Que Eu bom. imagino Ó, as broncas que você não deve encontrar nessas empresas, né? Mas, enfim. ó, a Leide Ramalho, querida, já fizemos uma live aqui também. Gratidão pela incrível live, muito rico esse compartilhar. Encantada com esse movimento com alma que realiza. Ah, que lindo. Ô, Ed, acho que a gente está chegando aqui nos 5 minutos, está chegando no finalzinho aqui. Eu quero te fazer uma grande pergunta relacionada ao que você traz de, talvez, o primeiro passo, assim, de dica para que essas pessoas que estão assistindo essa live tenha um movimento de ação na empresa delas, para começar
a exercer essa espiritualidade lá? Como essas pessoas podem ser agentes de transformação? Eu sempre digo que se você está assistindo essa live, se você chegou até esse conteúdo, não é à toa. Não é um conteúdo que você viu na internet. Você está aprendendo algo que vai mudar a sua vida, a sua forma de trabalho, a sua forma de ver a empresa. Qual a maior dica que você traz aqui sobre esse assunto? Eu acho que primeiro, assim, a mudança primeiro em si, entende? Quando a gente se propõe a ser agente transformador, eu tenho que ser, primeiro, fazer a transformação em mim mesmo, entende? É rever o meu Autoconhecimento. propósito, é o que eu falo, é o autoconhecimento. O ponto-chave da espiritualidade é o autoconhecimento, tá? Eu não posso ter a pretensão de mudar o outro sem antes eu fazer a mudança em mim. Eu proporciono mudança ao outro a partir do momento em que ele vê a mudança em mim. Esse é o primeiro passo, tá? E o segundo passo é entender que a nossa missão de vida está ligado a tudo, a todos os lugares. Eu tenho uma missão dentro da minha família, eu tenho uma missão no meu ambiente de trabalho, eu tenho uma missão dentro da minha igreja, eu tenho uma missão, eu posso estar ligado ao meu propósito de vida em todos os ambientes por onde eu vou. Entende? E principalmente no trabalho, cara, porque se a gente olhar a quantidade de horas que a gente passa no trabalho é maior que a quantidade de horas que a gente passa em casa. Sim. Então, por que não eu não posso ser um agente de cura, um agente transformador no meu ambiente de trabalho? E ser um agente de cura para as pessoas é simplesmente amar, aceitar as pessoas do jeito que elas são, entende? Dar uma palavra amiga quando elas precisarem. Lembra da história que eu te falei, da palestra? Sim. Cara, a intuição que me veio é de vem cá, tu tá com medo de quê? De falar, conta a tua história, tu tem um repertório enorme aí. Aí, mas eu vou me abrir, eu vou ter que me expor. Cara, não é à toa que tu viveu o sofrimento. Agora conta como é que você viveu esse sofrimento, como é que você resolveu isso. Conta a tua história. Então é se abrir de verdade, não ter medo, confiar, entende? De verdade. E a dica que eu dou é essa, seja você mesmo. Eu tive uma chefe incrível. E eu sempre fui uma pessoa que cometi vários sincericídios. Eu ia para sempre, fui muito transparente. E imagina chegar no nível de executivo e ainda continuar sendo assim. Então eu causei muito desconforto nas pessoas, porque eu falava o que pensava, no que eu acreditava. E algumas pessoas me viam aquilo e aí reclamavam para minha chefe. E a minha chefe um dia chegou comigo e disse, olha, a dica que eu te dou, procura o teu equilíbrio, mas tome cuidado com uma coisa. No final do dia, quando você se olhar no espelho, você precisa se reconhecer. E eu peguei isso como, cara, que mensagem incrível. O que ela quis me dizer no final das contas? Cara, tem um ajuste ou outro a ser feito? Tem. Mas seja você mesmo. Não use máscaras. Sim. Use a sua essência. Seja você. Trabalhe, entenda o que precisa ser mudado, faça a mudança necessária, mas no final do dia, você precisa se reconhecer ao se olhar no espelho. Que lindo, que lindo. Esse é um grande conselho. E é a dica que eu dou. Que lindo, gratidão. Ó, você está com 30 segundos aqui. Eu quero te agradecer pelas dicas, pelas experiências, pelas histórias. Gratidão de coração, amigo. Muito obrigado mesmo. Foi muito rico essa troca aqui, essa live. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Deus te abençoe. E vamos nos falando, né? Vamos sim, vamos sim. Obrigado, um grande abraço. Até a próxima. Saudações do Norte. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.